aí é a nossa nova geração, né, que está cuidando aí da nossa história, da nossa cultura e que vai levar aí para frente o que nós já fizemos e os que vieram antes da gente também já fizeram. Ok? Conto com vocês aí na quinta-feira. Abração aí para todo mundo. Que é um grande amigo nosso na nossa live conosco aqui. Pronto. Aí tá o homem. Como vai? Apostos. Tudo tranquilo, senhor Tudo Aderbal? tranquilo, Que bom. tudo tranquilo, Pedro. Muito feliz de ter você aqui com a gente para falar um pouquinho sobre a história do cangaço. Muito, muito grato. Valeu mesmo. Ó, pessoal, antes de qualquer coisa, eu gostaria de falar para vocês. Essa live, ela não é uma live com o intuito de falar tudo sobre o cangaço, não é uma aula de cangaço, é um bate-papo respondendo algumas perguntas de vocês. E caso vocês não consigam responder as perguntas, nós estaremos salvando ali, estamos gravando a tela, e as perguntas de vocês nós mandaremos para o professor Aderbal. Caso a gente não consiga responder, a gente vai passar para vocês e será respondido. Vamos lá então? Fale um pouquinho, seu Aderbal, sobre você primeiro, né? Que você tem um trabalho excepcional sobre cangaço, tem um canal no YouTube gigantesco falando sobre cangaço, que entrevistou grandes cangaceiros. É um dos melhores canais, na minha opinião, sobre o tema do cangaço. Fale um pouquinho sobre você. Meu amigo Pedro, antes de mais nada, obrigado por você ter me convidado, né? É sempre um prazer aí estar conversando com você e vai dar continuidade a essa história aí que a gente já vem aí participando dela há algum tempo. Sim. Na verdade, Pedro, eu sempre costumo dizer que eu faço parte de um grande time, né? Porque a gente sozinho, a gente não é ninguém. Né? Claro que eu reconheço que os depoimentos que eu gravei ao longo do tempo são muito importantes, mas eu não teria feito eles sem as pessoas que estavam ao meu lado. Não só as pessoas que estavam ao meu lado, como a todos aqueles que também me receberam durante todo o tempo que eu convivi com aquelas pessoas. Então, eu sempre digo que a minha gratidão para com eles é eterna. A minha gratidão para não só com os remanescentes, como ainda hoje aos filhos desses remanescentes. Né? Tanto é que, só para citar assim um pouco do que isso significa, eu tenho uma foto que para mim é um troféu, onde está eu, Maristela, Vera Ferreira e Paulo Brito. Isso para mim tem um significado enorme. Né? E como Vera e Paulo, eu também até hoje me dou bem com todos os filhos dos remanescentes que eu conheci. Sim. Me diga, seu Aderbal, da onde surgiu esse teu... Por que você começou a estudar o cangaço? Por que despertou em você esse interesse? Pedro, na verdade, eu escuto falar do cangaço praticamente desde que eu me entendo por gente. Meu avô foi da Rede Viação Cearense. Ele viu o Lampião no Cariri, ele foi amigo de Isaías Arruda, ele viu o Padre Cícero. Então, a primeira pessoa que me falou sobre cangaço foi meu avô quando eu ainda era menino. E na época da minha infância, os filmes que eu assistia na televisão eram os filmes de Bang Bang. Eu era fã do Durango Kid, enfim, todas aquelas séries que eu assistia. E graças ao meu avô, eu me interessei por essa história, sempre vendo alguma coisa de revistas, ainda quando criança. E depois, em 1987, se eu não me engano, eu comecei a gravar um documentário sobre a vida do meu avô. Ele ia fazer 84 anos e eu ia gravar um documentário sobre a vida dele na Estrada de Ferro. Eu gravei alguma coisa desse documentário, só que, infelizmente, meu avô morreu logo depois. E eu guardei essa fita durante mais de 20 anos. E, para minha surpresa, eu já tinha entrado no mundo do cangaço depois disso. Quando eu fui resgatar essa fita, eu tinha meu avô falando de Isaías Arruda e toda aquela confusão que aconteceu lá no Cariri, quando o Lampião esteve lá. Uhum. Então, o primeiro registro que eu gravei sobre cangaceiro foi praticamente sem querer, porque meu avô contou essa história, ele morreu, eu guardei a fita, porque eu fiquei muito triste com a morte dele,
E décadas depois foi que eu resgatei essa fita. Então foi assim que eu entrei aí no mundo estranho dos cangaceiros. Sim. Bom, senhor Derval, a primeira pergunta que eu vi aqui. Ó, seguinte, antes de tudo, pessoal, logo aqui embaixo, onde vocês mandam o comentário de vocês, logo do lado tem um quadrado com um ponto de interrogação e um quadrado em segundo plano. Vocês apertem e mandem a pergunta de vocês para lá para a gente responder, ok? Mas a primeira pergunta que eu vi aqui pelos comentários foi, na sua opinião, qual foi a maior atrocidade cometida pelos cangaceiros e pelos volantes? Foi a primeira que eu vi aqui. De quem que é a pergunta? Pedro, eu vejo essa história de atrocidade como uma coisa assim um pouco diferente das outras pessoas, né? Porque para mim uma morte já é uma atrocidade, seja que morte for. A gente não pode negar que os cangaceiros cometeram violências absurdas, cometeram. As volantes também cometeram. É isso, a gente não pode negar isso. Mas já que você perguntou, eu acho que Queimadas foi uma coisa assim inexplicável o que aconteceu ali com aqueles volantes, né? Que Lampião invadiu lá a delegacia, né? E matou todos aqueles militares, né? E do parte, digamos, das autoridades da volante, o símbolo maior, talvez, que a gente tenha, seja Jararaca, lá em Mossoró. Por quê? Porque ele já estava entregue, né? E realmente o que fizeram com ele não foi certo, né? Foi uma coisa terrível. Então, de repente, eu classifico aí esses dois como duas coisas assim bem emblemáticas que aconteceram. Sim. Na minha opinião, eu tenho como Queimadas uma atrocidade e também Neném de Luiz Pedro por parte das volantes, que foi também uma coisa muito triste. Mas você tem que levar em consideração o seguinte, a morte de Neném foi durante um tiroteio. Sim. Né? No caso, fizeram depois. Sim, não, tudo bem, mas no caso de Jararaca, aí não, aí realmente foi uma covardia que não poderia ter acontecido. O nosso amigo Robério, ele perguntou o que você tem a dizer sobre Antônio Silvino e Jesuíno Brilhante? Se você tem algum conhecimento sobre eles? Diga lá, Roberto, tudo bom, camarada? Amigo, é o seguinte, o meu objetivo de pesquisa sempre foi o cangaço de Lampião. O que eu sei de Antônio Silvino e dos outros cangaceiros que vieram antes de Lampião é muito pouco. Então, eu não tenho bagagem para falar sobre eles. Há outros colegas que se dedicam a estudar eles, podem falar bem melhor do que eu. A única coisa que eu posso dizer, Roberto, é que eles são parte importante da nossa história. Né? Mas como eu não me dediquei a estudar sobre eles dois, então eu não tenho muito o que dizer, entendeu? Sim. Perguntaram também aqui, o Adriano, ele perguntou, cultuar Lampião é um erro? Eu acho o seguinte, eu vou falar do ponto de vista meu, certo? Eu não cultuo Lampião da mesma forma que eu não cultuo ninguém. Eu estudo e eu me interesso pela história, porque eu acho essa história uma história muito forte, indiferentemente que seja tratado por fora da lei, por volantes, que teve sangue, etc. e tal. Eu gosto da história porque a história do cangaço é uma história única que aconteceu no Brasil, que aconteceu no Nordeste. É uma história nossa e eu gosto de entrar nessa história para tentar entender um pouquinho de como era aquela vida. Né? Porque nós hoje, né, a gente só tem uma vaga ideia do que foi aquilo. Só eles para saber o que eles viveram, o que eles passaram, o que eles sofreram. Eu costumo até dizer que uma frase que a Sila disse, não só ela, como outros também disseram parecido. A Sila falando, eu fico muito triste quando eu vejo certas pessoas falando do cangaço, inventando histórias, porque quem sofreu foi a gente, quem chorou foi a gente. Né? Não só a Sila, como os outros também disseram isso, inclusive os volantes. Tenente João Gomes e Lira, por exemplo, diziam muito isso, do sofrimento deles naquela época. Então, endeusar Lampião, eu particularmente, eu
descarto totalmente essa possibilidade, pelo menos para mim. Sim. Claro que tem pessoas que endeusam qualquer pessoa, né? Um jogador de futebol, um cantor, um artista, enfim, né? Cada um faz o que quer. Mas como eu não endeuso ninguém, né? Eu apenas estudo e pesquiso essa história tão importante que é a história do cangaço. O Serginho 520 perguntou: o que os cangaceiros faziam para conservar os alimentos no dia a dia? Amigo, vamos lá. A carne, né, digamos que era um alimento essencial e ao mesmo tempo difícil, era geralmente salgada. Então isso ela dura muito tempo. A farinha, do mesmo jeito. Né? E as outras poucas coisas que ele levava, açúcar, sal, é coisa que se mantém durante muito tempo. Então isso não era um problema tão grande. O problema maior, amigo, era conseguir o alimento. Né? Eles passaram sede, passaram fome, e com certeza deve ter sido uma coisa muito triste para todos eles. Né? Não só os cangaceiros, como os volantes também passaram sede, passaram fome. Vou contar só uma historinha aqui para ilustrar. Sim. O tenente Pompeu Aristides de Moura, o tenente Pompeu disse que estava uma vez numa perseguição a um bando de cangaceiros, não recordo qual, já vinham morrendo de sede, de fome, disse que estava com tanta sede que a língua estava crescendo dentro da boca, né? Então, de tão sede que eles tinham. E eles chegaram em determinado local, tinha uma poça de lama com um boi atolado dentro, né, morto, e eles beberam daquela água porque senão morria de sede. Então, histórias como essa, Pedro, pelo menos para mim, né, me fazem ver a vida de outra forma. Né, de tantas coisas que eu ouvi, não só do cangaço, como da Estrada de Ferro, que é uma história que eu adoro também, história de pescadores, de tantas coisas que eu ouvi desse tipo de dureza da vida, eu enxergo a vida de uma forma totalmente diferente do que a maioria das pessoas que eu conheço. Sim. Pessoal, só vou pedir uma coisa. Quando o professor Aderbal estiver respondendo alguma pergunta que vocês passarem, eu peço que fiquem, esperem responder para mandar de vocês, porque daí a gente se perde já. Bom, primeiro, aqui uma pergunta do Tarcísio Freire. Aderbal, Lampião não atacava Juazeiro do Norte por causa de Padre Cícero? Esse, Pedro, é um grande engano que muitas pessoas têm, tá certo? Ele não atacava o padre e nem muita coisa no Ceará, por quê? Porque na época que Padre Cícero era vivo, que era a época que Lampião andava no Ceará, os maiores amigos de Lampião se encontravam no Cariri cearense. Então, como era que ele ia mexer no Ceará? Na verdade, ele usava o Ceará para ele vir descansar, para ele vir se abastecer de armas e munições, coisas desse tipo. Muita gente fala, até erroneamente, dizendo que Padre Cícero criou as irmãs de Lampião. Padre Cícero não criou as irmãs de Lampião. As irmãs de Lampião e o irmão que foi para Juazeiro foi da mesma forma que qualquer sertanejo que ia para Juazeiro era bem acolhido pela cidade de Juazeiro por conta do padre. Eles moraram na cidade e Lampião, claro, além de devoto, ele sabia que lá os irmãos estavam protegidos, assim como todas as outras pessoas que moravam em Juazeiro. Não era uma coisa que eles foram para lá porque o padre ia proteger a família de Lampião. Não, muita gente foi para lá, para Juazeiro, fugido, ou, enfim, por uma série de motivos, até fora da lei, jagunços, porque lá estavam protegidos como um todo, e não porque eles eram protegidos diretamente do Padre Cícero por serem irmãos de Lampião. Eu acho até que, se o padre ou alguém não lesse na cartilha, digamos, de Lampião, e ele necessitasse de alguma coisa, eu acho que ele talvez não pensaria duas vezes em fazer alguma arte, né, aqui pelo Ceará naquela época. Sim. Pessoal, mais uma vez, paciência, porque já tem várias outras perguntas, mas eu estou respondendo na sequência. Então, enquanto ele estiver respondendo uma pergunta, fiquem com calma, esperem, porque daí não vai conseguir responder. Eu estou respondendo pela sequência.
O livro de Adriana Negreiro sobre as mulheres cangaceiras e violências sofridas. O que o senhor tem a falar desse tema? Essa pergunta é uma pergunta da Lari. Então, pessoal, esperem ele terminar de responder para vocês mandarem. O que é que eu posso dizer desse livro? Nada. Por que eu digo nada? Porque eu não tive o mínimo interesse em comprar esse livro para ler. Tá certo? Eu ouvi vários comentários de pesquisadores, de escritores, e eu lhe confesso que eu de uns anos para cá, poucos livros eu comprei. Por quê? Porque eu só compro livros que tragam algo de interessante, que tragam algo que vá acrescentar nas minhas pesquisas. E pelas resenhas que eu li desse livro, por algumas partes que foram colocadas nas redes sociais, quando eu li, eu disse, não, esse livro eu não vou ter, me dá o trabalho de comprar. Da mesma forma, aquele outro livro que foi muito polêmico, falando sobre a homossexualidade de Lampião. Quando eu ouvi falando daquele livro, eu até disse para muita gente, pessoal, não comprem esse livro. Esse livro é caça-níqueis, em busca de holofotes. Eu nem sequer comprei aquele livro. Eu acredito que aquele livro, quem comprou ele, ou é porque coleciona, que aí faz parte, tem que ter tudo que é relacionado ao cangaço, ou quem comprou para ler uma aberração, sabendo que ia ler uma aberração. Né? Ou seja, tem certo tipo de coisa, né, que a gente tem que ser crítico. Né? A gente tem que ser crítico. Eu até lamento muito que certas aberrações sejam ditas, sejam escritas, sejam faladas a respeito do cangaço e de qualquer outra história. Né? Eu sou totalmente contra. E eu não gasto um centavo para adquirir trabalhos que, para mim, não têm relevância. Sim. Pessoal, mais uma vez um pouquinho de paciência. Uma pergunta aqui do nosso amigo Adson Magno. Por que Zé Rufino não estava em Angico? Por uma coisa muito simples, amigo. Não era a área de atuação de Zé Rufino ali. Quem atuava ali era João Bezerra. Né? João Bezerra, como eu costumo dizer, ele estava no lugar certo, na hora certa. Isso foi, eu sempre digo, aproveitando aí o que todos disseram, foi uma coisa do destino. Né? A cabeça de Lampião estava a prêmio, a ordem superior tinha sido dada. Né? Então, ele deu a sorte, né, de o Joca Bernardo ter visto toda aquela movimentação de Pedro, ter feito o contato e o bilhete chegar em João Bezerra, e ele estava no lugar certo, na hora certa. Podia sair em qualquer lugar. Né? Eu acredito que o tempo de Lampião tinha chegado. Né? Getúlio, enfim, não ia durar mais muito tempo. E João Bezerra deu sorte, digamos assim. Sim. A pergunta do nosso amigo Adalto Silva. Na sua opinião, qual é o melhor livro sobre o tema do cangaço? Rapaz, Adalto, você quer me botar no sinuca, né, Adalto? Você é um cabo safado. Não, meu amigo, eu acho o seguinte, eu acho que não existe o melhor livro, não existe a melhor obra. Eu acho que uma obra complementa a outra. Eu posso, por exemplo, citar grandes obras. O livro do nosso amigo Sérgio Dantas, que é inclusive o que você vai sortear aqui na sua live, né? A Grande Marcha. É uma obra simplesmente espetacular. O trabalho que o Sérgio fez ali, eu digo com toda honestidade que eu tenho uma inveja boa, né, dele ter palmilhado o sertão do jeito que ele palmilhou em busca daquela história. Ou seja, o livro do nosso mestre Amauri, né, O Último Dia de Lampião, se não fosse o professor Amauri ter feito aquele livro, como é que nós hoje teríamos aquelas informações? Né? O próprio o professor Frederico Pernambucano de Melo com Guerreiros do Sol. Existem muitas obras boas. A gente não pode classificar a obra pelo escritor. Né? Por exemplo, a gente não tem como comparar, por exemplo, um Frederico Pernambucano de Melo escrevendo e um Alcino Costa. Você não tem como querer confrontar dois autores desses e muitos outros. É o que eu costumo dizer, cada qual na sua praia, cada qual no seu qual. Um não substitui o outro. Cada qual é importante dentro da sua área. E assim é para todos. Então, tem essas obras que eu citei e tem muitas outras. Você quer ver uma obra importante também? O nosso amigo Luiz Rubens tem trabalhos feitos só com matéria de jornal. Né? Isso é uma coisa importante do ponto de vista do registro. Né? Às vezes, eu falo muito
contra a matéria jornalística, porque muita coisa que está ali não corresponde ao que realmente aconteceu. Mas como registro disso que o Luiz faz, é um trabalho que eu tenho que tirar o chapéu para ele. Eu praticamente não tenho nada aqui desse tipo de registro. Então, temos colegas que vão preenchendo essas lacunas, para a gente que pesquisa, isso é uma maravilha. Sim. Vamos lá. Vamos voltar aqui que o pessoal fez mais perguntas. O Marco Aurélio perguntou, e o livro de Ranulfo Prata? É um livro bom também. Não resta dúvida que de todos esses livros que vieram dessa safra aí, vale a pena você ter, porque cada um, como eu falei agora anteriormente, cada um vai lhe dar subsídios para você montar a sua história do cangaço. Né? Inclusive, o professor Daniel Lins, pouca gente conhece, é um sociólogo que já escreveu sobre cangaço e tal. Ele diz uma frase que é muito certa. Ele diz, cada um tem o seu lampião. Cada um tem o seu cangaço. E isso é verdade. Né? Todos nós pensamos o cangaço e pensamos o lampião de uma maneira diferente. Né? Então, essas obras do Ranulfo e tantas outras que vieram aí dessa época, vale a pena você ter, com toda certeza. Uma aqui do Guerreiros do Nordeste. Aderbal, se Luiz Pedro tivesse sobrevivido, ele teria prolongado o cangaço por mais algum tempo, até pela sua experiência? Eu acredito que Luiz Pedro, sim, poderia substituir Lampião na chefia do bando, mas não duraria muito tempo. É como eu falei, a ordem já tinha sido dada, o cangaço não podia mais existir. O cangaço ia ser exterminado, de uma forma ou de outra. Ou com o Lampião, ou com o Luiz Pedro, ou com o Curisco, enfim, com quem fosse. Eu acho que o Curisco só durou tanto porque ele passou a maior parte do tempo fugindo. Não participou mais de nada relevante. Caso contrário, ele também teria sido morto logo, ele e Ângelo Roque. Então, eu acredito que ele poderia ser um substituto, mas não ia durar, com certeza, não durava. É aqui do Adson Magno. Em que ataque Lampião teve maior êxito, na sua opinião? Rapaz, sem sombra de dúvida, os combates das famosas serras, Serra Grande, Maranduba, enfim, vários ataques, Lampião teve êxito, aliás, uma boa maioria dos ataques, Lampião teve êxito em praticamente tudo, com raras exceções, por isso que ele é considerado um gênio, isso aí ninguém pode ser contra e dizer que ele não foi um gênio. Lampião, ele foi um gênio de conhecimento da caatinga, ele foi um gênio nos combates, na sobrevivência na selva nordestina, Então, esses combates que eu acabei de citar são muito conhecidos, todo mundo conhece essa história desses combates, e sem sombra de dúvida foram dos mais relevantes, foram esses aí. Sim. Vamos ver aqui, pessoal, agora que é o horário perfeito para fazerem as perguntas, porque agora que a gente consegue ver tudo, vamos lá. Vou pegar então uma mais antiga. Peço um pouquinho de paciência. Aqui, da Silvânia. Meu amigo Aderbal, o que você acha do nazareno Odilon Flor? Olha, eu vou usar as palavras que as próprias pessoas usavam. Eles são farinhas do mesmo saco. O que quer dizer ser farinha do mesmo saco? E eles eram homens que tinham o mesmo sangue no olho. Eram homens acostumados às durezas do sertão, homens que, digamos, não abriam para nada, ou seja, a família Ferreira e a família dos nazarenos, que ali é uma família que eu considero, e a família dos nazarenos, eles eram farinhas do mesmo saco. Por isso que a perseguição entre eles durou tanto tempo e com tanto afinco. Os Flores, os Jurubebas, todos eles eu considero a mesma coisa. Eu não faço distinção entre as famílias nazarenas. Para mim, aquilo é um clã. E ainda hoje é do mesmo jeito. Eu ando muito lá, eu conheço os descendentes, e todos eles eu acredito que têm a mesma fibra que aquele pessoal da época do cangaço tiveram. Eu acho isso uma coisa interessante, porque faz parte de uma história que o Brasil
pouco conhece, o Brasil devia conhecer a história dos nazarenos também, além da história dos ferreiros, porque eles fazem parte de uma mesma época, de um mesmo contexto, de uma mesma guerra. E dizer aqui uma novidadezinha aqui para vocês, algumas pessoas já sabem, vai vir algo interessante por aí, aguardem a respeito da história dos nazarenos, tá certo? Vamos ficar no aguardo que, se tudo correr bem, vai vir uma coisa bem interessante, uma coisa bem bacana para o conhecimento aí de todos. Vamos lá, então. Ó, pessoal, agora mandem as perguntas. Vamos ver, vamos ver. Ah, o Cangaceiro Léo tinha mandado, eu li uma que eu vi, né? É assim, um abraço pro Cangaceiro Léo, né? Lampião era um grande estrategista. O que levou ele a vacilar naquela madrugada? Isso aí, Pedro, é uma pergunta que todo mundo faz, né? Eu fiz essa pergunta, você não imagina quantas vezes, né? Eu mesmo me fiz essa pergunta e todos os colegas pesquisadores também fizeram a mesma pergunta. Acontece que, eu vou usar as palavras que muitos deles usaram, enfim, chegou o dia de Lampião. Né? Todo mundo diz, por exemplo, eu acho uma coisa assim, totalmente sem nexo, sem noção, sem mínimo de pensamento, quando uma pessoa diz, Lampião não pode ter morrido sem dar um tiro. Gente, eu acho isso de uma infantilidade tão grande, a pessoa dizer um negócio desse. Eu vejo da seguinte forma, será que Lampião veio de criptonita? Será que Lampião tinha um radar na cabeça dele para dizer, olha, cuidado que eu vou atirar de você bem dali, corra? Será que existia isso? Jesse James, o grande fora da lei americano, morreu sem dar um tiro. Sem dar um tiro e morreu com um único tiro. Por que Lampião não pode ter morrido em Angico da maneira que aconteceu? Um dia aquilo ia acontecer. Ou em Angico ou em outro canto, ele baixou a guarda. Né? E quando se baixa a guarda numa guerra, você perde a guerra. Né? Troia baixou a guarda. Né? Aquela história ficção ou não, baixou a guarda com aquele cavalo de madeira. Ou seja, foi o dia de Lampião, gente. Não tem essa de dizer que Lampião fugiu, de dizer que teve veneno, de dizer que botou um sósia. Você acha que a nossa amiga Vera, que o nosso amigo Silvio Bolhões iam lutar tanto para enterrar a cabeça de seus entes, para tirar do museu e mandar sepultar, se não fosse eles que estivessem ali, tiveram que entrar na justiça para fazer isso? Você acha que eles iam cometer esse absurdo se não soubesse que realmente era ele? E depois de tantos anos de pesquisa, quantos pesquisadores vieram antes de mim, antes de você? E todos eles afirmam, pelas pesquisas, enfim, por tudo, que realmente Lampião morreu ali. Né? Felizmente ou infelizmente, dependendo do ponto de vista, aconteceu. Nada mais normal, ao meu ver, como ele ter morrido ali. Qual o problema? Ele podia ter morrido em Maranduba, podia ter morrido daquele tiro no pé, escapou por sorte. E eu não digo milagre, porque eu não acredito em milagre. Mas aquele tiro no pé, ele escapou de morrer ali e muitas outras vezes. Não era o dia dele. Exatamente, por pura sorte. Né? Agora as pessoas, aquela história que você perguntou ontem, algumas pessoas endeusam o Lampião. Por conta desse endeusamento, né? Ou então por querer causar polêmica, pura e simplesmente, algumas pessoas teimam em falar que aquilo ali não aconteceu do jeito que se conta. Ó, aqui do Júlio César, ele perguntou, Volta Seca mentiu muito em seus depoimentos? Agora eu peço que o pessoal dê uma pausa nas perguntas para responder pergunta do nosso amigo Júlio César. Então, Volta Seca mentiu muito nos seus depoimentos? Bom, o que que eu vou lhe responder? O que que eu vou lhe responder a respeito de Volta Seca e se estende para todos os outros? Muita gente diz o quê? Que Dadá também mentiu muito. Que Sila também mentiu muito. Quando as pessoas me perguntam de personagens que eu não conheci, né, e foram muitos que eu não conheci, eu digo, olha, se ele mentiu ou não, eu não sei. Eu não o conheci, como é que eu vou dizer que ele mentiu? O que está escrito em jornais, em revistas e alguns livros, como é que eu vou saber se realmente foi o que eles disseram? Não tem como eu saber. Então, eu não tenho como dar uma resposta dessa. Se eu for me basear por muita coisa escrita,
Aí vai ter uma série de mentiras de todos eles. De todos eles. Né? Mas como eu não os conhecia, eu prefiro me resguardar a dizer quem mentiu ou deixou de mentir. Eu falo pelos que eu conheci. Eu vou lhe dar um exemplo que eu sempre falo isso. Bem rapidinho, que aconteceu comigo e serve de exemplo. Eu dei uma entrevista há um tempo atrás para um grande jornal de uma capital. Uma entrevista grande, eu até me admirei. Foi mais de 2 páginas inteiras eu falando de cangaço. Um jornal escrito. O cara escreveu e gravou a entrevista. Quando eu recebi o jornal, no jornal vinha dizendo que eu, Aderbal, disse que 25 lá em Angico levou um tiro na perna. Que eu, Aderbal, disse que Lampião veio a Fortaleza na época do cangaço. Quem pega o jornal e lê e não me conhece, Pedro, o que, que vai dizer? Ô pesquisadorzinho mentiroso para dizer umas besteiras dessas. Não vai? Claro que vai. Aqueles que me conhecem, na hora que lê, vão ter o bom senso de dizer, rapaz, o Aderbal jamais diria isso. Então é mais ou menos isso que eu acho que aconteceu com muita gente na época do cangaço. Vou dar um exemplo, você perguntou de Nota Seca, eu vou dar um exemplo da Sila, que muitos dizem que é a grande mentirosa. E sempre eu digo isso. Eu tenho gravado nos meus arquivos pelo menos 50 entrevistas da Sila na televisão. Fora o Globo Repórter e as coisas que eu gravei com ela. Pegue tudo que a Sila diz em vídeo, ela falando, e assista. E veja se tem mentira no que ela diz. Assista para você ver. No máximo um engano no nome de uma pessoa, que é normal. Mas mentira dessas que todo mundo fala, não tem. Não tem a Sila falando, ela é muito coerente. Num dos depoimentos que a gente gravou com ela, que a gente perguntou lá em Angico, Sila, quanto tempo durou o combate? Você sabe qual foi a resposta dela? Que para mim isso tem um significado enorme. Ela disse, se eu disser para você que durou 5 minutos, 20 minutos, meia hora, eu vou estar mentindo. Ninguém tinha relógio, como é que eu ia saber? A gente só sabia que horas era, que era meio-dia, quando pisava em cima da sombra. Olha que resposta. A gente sabia que era meio-dia quando pisava em cima da sombra. Como é que você abre a boca para dizer que uma mulher dessa só falava mentira? Né? Eu estou falando dela porque eu a conheci, né? Como eu falei. Mas é mais ou menos por aí, Pedro. Eu não sei se eu expliquei aí o que eu penso, se o colega aí entendeu, né? Sobre Volta Seca. Sim, sim, sim. Um abraço para as pessoas. Bom, um abraço aqui para o Wilson Serani, que está na nossa live aqui. Um abraço para o pessoal da História para Quem Tem. Para o Adelmo Nascimento, que entrou aqui na nossa live também, que falou, peguei o bonde andando, não sei porque estão falando sobre cangaço. Nossa live hoje é realmente sobre o tema do cangaço. Aqui... Pedro, você, deixa eu lhe interromper aqui um pouquinho, aproveitar que você está mandando aí uns abraços aí, né? Fique à vontade. Eu queria mandar aqui não um abraço, mas um agradecimento a tantos colegas pesquisadores que eu constantemente consulto para tirar dúvidas. Porque muita gente pensa que a gente, né, eu e outros, sabe de tudo. Ninguém sabe de tudo, não, que a história do cangaço é enorme. A gente sabe alguma coisinha aqui, outra acolá. A gente sempre precisa dos outros para complementar as nossas pesquisas. E eu queria aqui falar que tem algumas pessoas, meu amigo Ivanildo Silveira, eu sempre estou tirando, hoje mesmo eu matei uma dúvida enorme com ele, a gente está sempre se falando. O meu amigo João de Souza Lima, esse também nem se fala. Luiz Ferraz, né? Luiz Ferraz, e o Ângelo Osmiro, com a maior biblioteca que existe sobre cangaço, enfim. Aí eu devo muito, muito, muito a todos os colegas que sempre que eu precisei, me ajudaram. Né? A minha diferença de mim para eles, que muita gente fala, é que eles são os homens das letras. Eu, no lugar de escrever, talvez eu tivesse preguiça de escrever, eu achei mais fácil pegar uma câmera na época, que eu já trabalhava comigo, e gravar os depoimentos. Mas o meu trabalho e os dos colegas é o mesmo, não existe diferença, não existe o melhor. Né? Você nunca viu eu postar um vídeo e dizer esse é o melhor vídeo que existe sobre cangaço. Isso não existe. Como eu disse no início, a gente faz parte de um grande time. Essa é que é a realidade de quem pesquisa cangaço. Eu aprendo muito com os mestres que você falou e também com você, né? Com o senhor, eu aprendo muito realmente e eu me informei basicamente com vocês. Assim, o que eu estou aprendendo sobre cangaço, eu aprendi junto com vocês.
Bom, a Amanda, minha amiga, ela tinha feito uma pergunta agora há pouco, referente se Canudos tem alguma coisa a ver com cangaço. Não, não, absolutamente nada, né? Canudos foi um movimento que aconteceu antes de Lampião, né? Das pessoas sem terra, digamos assim, se a gente pode falar assim, pessoas oprimidas em todos os sentidos, e foram lá para Canudos para tentar ter uma vida em paz. Mas, infelizmente, a gente sabe que o grande mal de tudo que o Brasil tem, de quase tudo, pelo menos, não é das armas, Sim. né? Não é da arma que atira, não é do punhal que fura, é da caneta que assina. Né? Ou seja, os maiores males, infelizmente, que o nosso país tem, é de quem está lá no poder e devia olhar por todos e não olha. Então, desde a época que o Brasil foi descoberto, que já vem desse jeito. E o cangaço é uma prova disso, Canudos é uma prova disso, aquele povo sofrido do sertão. Eu já tive a oportunidade de ver as ruínas da Canudo antiga, né? Eu já gravei lá dentro com o açude seco, né? E quando você está num lugar desse, eu, pelo menos, que viajo muito na imaginação, muito na história, Pedro, quando eu estava lá em Canudos, dentro das ruínas de Canudos, lá da igreja, lá, enfim, do marco, lá onde tinha aquela cruz, eu paro ali no momento e eu me reporto para aquela época, né, tentando imaginar o que aconteceu ali. Eu tive o privilégio aí do destino de poder conhecer muitos locais assim, né? Isso para mim não tem dinheiro nenhum que pague. Foi muito sacrifício durante esse tempo todo da gente nesses locais, mas hoje em dia eu me sinto uma pessoa realizada no que diz respeito a tantos lugares e tantas pessoas interessantes que eu conheci. Sim, sim. Eu também, quando vou nesses lugares mais antigos, eu realmente também penso como se eu estivesse lá, né? Eu tenho uma. Também penso muito nisso. Ah, sabe, eu gosto muito desses lugares mais antigos. Vamos lá. É uma pergunta minha, na verdade, para o senhor. Na sua opinião, quando começou o verdadeiro cangaço? Foi com o Lucas da Feira, Cabeleira, com quem? Eu, particularmente, eu acho que o cangaço começou muito antes disso. O cangaço, assim, digamos, não o cangaço oficial, com o nome de cangaceiro A, B, C ou D. Eu acho que isso, na verdade, começou, digamos, com os negros que fugiam, com os índios que eram presos e fugiam, alguma coisa desse tipo, que se rebelavam, iam para a clandestinidade e passavam a assaltar aqueles carregamentos de lombo de burro que iam nas estradas da época do Império. Né? Eu acho que começou, na verdade, nessa época. E depois o cangaço foi se aprimorando, né? foi mudando tal, até chegar na figura de Lampião. Mas, para mim, o cangaço começou realmente, foi com os primeiros fujões, né? Que caíram na clandestinidade, tinham que viver de alguma forma, fizeram bandos, né? E esses bandos passavam a saltear nas estradas. Então, eu não denomino uma pessoa, um nome, como o que deu início à história do cangaço. Sim, sim. Vamos lá, mais perguntas, amigos. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Muito legal o senhor tocar nesse tema do cangaço aí, bem no começo. Eu acredito também que, para mim, o primeiro a virar lenda, na minha opinião, foi o Cabeleira. O primeiro a ficar bem conhecido. E eu acho que, assim, às vezes falta um pouquinho de pesquisa mais sobre os cangaceiros dessa época, sobre os fujões, como o senhor disse. Vamos lá? Na verdade, Pedro, nomes de cangaceiros, até da época lampiônica, tem muito cangaceiro que a gente nunca soube nem o nome. Pessoas que entravam e morriam rapidamente, Sim. pessoas que entravam e conseguiam fugir, né? Ou seja, a gente não sabe ao certo nem quantos cangaceiros passaram no período que Lampião dominou o Nordeste. A gente não sabe, tem muito cangaceiro que ficou na clandestinidade, né? Nem eles mesmos se conheciam, né? Principalmente depois que Lampião dividiu os grupos, né? Tem cangaceiro que nunca chegou a ver o outro. Né? Isso aconteceu muito. Muita gente estranha até as fotografias, né? Pergunta, quem quer de fulano, quer desse ciclano? Porque não estava na hora que foi feita as fotos. E muitos deles não queriam aparecer em fotografia.
preferiu ficar realmente na clandestinidade. Aqui, do Jair. Jair. Ele perguntou, o que os cangaceiros falaram a você sobre visagens? Não, eu nunca ouvi nada sobre isso, não. Para lhe dizer a verdade, eu vou citar aqui um caso, mas eu não vou dizer o nome porque a pessoa pediu para não dizer e eu vou respeitar. É uma coisa que aconteceu pós-cangaço, depois de cangaço. Um filho de um desses cangaceiros me disse que estava um dia junto com a esposa e andando numa rua da cidade que ele mora e ele viu que ia ser assaltado. E ele ficou com medo, eles dois ficaram com medo e ele sentiu a presença de alguém ao lado dele. E quando ele sentiu essa presença, ele notou que os dois camaradas que vinham atrás dele, que iam assaltá-lo, deram uma parada brusca. Os caras pararam bruscamente e ficaram meio assim que atordoados e saíram fora. Né? Então, isso é uma coisa que vai mais da superstição. Como eu não acredito no além, né? Não acredito em nada disso, mas essa pessoa me contou isso muito emocionado. Muito emocionado. Eu tenho isso gravado. Mas ele me pediu para eu não publicar, enfim. Aí eu achei uma história interessante, né? Do pai dessa pessoa ter salvo ele disso que ia acontecer, né? E foi uma história interessante que eu ouvi, né? Foi uma história bem interessante. Aqui pergunta do Singtour.p. Existia alguma rivalidade entre Corisco e Lampião? Bom, eu acredito que rivalidade não. Eu acredito que não. Até porque, apesar deles terem se separado, Corisco sabia, né, que Lampião era o grande chefe de todos. Ele não tinha nem como negar isso. E o motivo deles terem se separado, existem várias versões, né? Que foi por conta de Volta Seca, que foi por conta de Maria não se dar bem com Dadá, e etc e tal. Mas eu acredito que rivalidade não. O que poderia acontecer era, por exemplo, Corisco, Ângelo Roque, Moreno, algum chefe de bando querer se impor perante os coronéis, perante os sertanejos, como sendo também um grande capitão, um grande comandante. Só que eu acho que nenhum deles tinha capacidade de ser tão, digamos, grande como o Lampião foi. Então, talvez apenas isso, nada mais do que isso, na minha opinião. Né? Outra coisa, Pedro, a gente conversando aqui, eu sempre costumo dizer, nos vídeos que eu gravo, inclusive amanhã, pessoal, eu vou postar o perguntas e respostas, vou começar a postar novamente. Eu costumo dizer que tudo que eu digo, Pedro, não quer dizer que seja a verdade, mas é no que eu acredito. Tá certo? A verdade, ninguém é dono da verdade. Eu já mudei, como eu disse muitas vezes, a minha opinião. Mas a opinião que eu tenho formada hoje de muita coisa relacionada ao cangaço, eu tenho como certa para mim, o que não quer dizer que eu esteja certo. Mas, diante das pesquisas de tudo, eu acredito no que eu precisei. Sim. Existia alguma rivalidade entre Maria Bonita e Dadá? Ou é só conversa? Bom, ao que contam, existia por conta de gênios diferentes, né? Mas eu nunca ouvi de ninguém que existia realmente essa briga. Né? O que eu sei, que os remanescentes me contaram, é que Dadá ela era muito opiniosa, né? E que ela no grupo, ela queria mandar muito, etc e tal. Mas essa desavença dela com Maria, o que eu posso lhe dizer é o que se diz, mas eu nunca ouvi de ninguém dizer que existia essa rixa tão acirrada. Existia, talvez, no meu ponto de vista, coisa que às vezes acontece entre duas mulheres, entre dois homens, né? De um querer se achar mais do que o outro, mas nada também de tão, pelo menos eu acho que as duas nunca brigaram, né? Eu posso estar enganado, mas eu pelo menos não lembro agora de nenhum relato das duas brigando, como por exemplo, Corisco deu um tapa em Volta Seca, e outros cangaceiros se pegaram, né? Até Lampião, quase chega às vias de fato, com alguns companheiros do grupo, mas entre Maria e Dadá, eu particularmente nunca ouvi nada desse tipo. Sim. Na tua opinião, qual é o melhor filme sobre cangaço? Pedro,
o melhor filme que eu considero, muito embora não seja uma história muito coerente assim no todo, é o Baile Perfumado, né? Era a história do Benjamin Abraão, não era a história de Lampião, mas Lampião estava ali inserido. Eu acho até que o cinema está devendo isso, né? E ainda digo mais, fazer um filme sobre cangaço, seja que filme for, seja por quem for feito, sempre ele vai ser dividido no meio. A metade vai dizer que o filme é bom e a outra metade vai dizer que o filme é ruim, pela aquela história que você falou. Alguns vão endeusar Lampião, outros vão endeusar as volantes e nunca vai ter um consenso. O cangaço vai ser um eterno dilema para quem pesquisa, para quem estuda. Por melhor que o filme seja feito, esse filme sempre vai ter os que vão dizer que é um excelente filme e os que vão detestar porque vão dizer é mentira que Lampião não fez isso. É mentira que as volantes não faziam isso. Então, a gente tem que ter isso em mente, que o cangaço nunca vai ser unanimidade para ninguém. O cangaço realmente é um saco de gato. É por aí. Uma pergunta aqui do Volta Seca Volta. Em sua opinião, por que Zé Rufino não cortou a cabeça de Corisco, já que era de costume, e por que não matou Dadá como queima de arquivo, já que os policiais ficaram com o dinheiro e ouro de Corisco? Vamos lá, essa é uma pergunta bem interessante. Inclusive, pessoal, dia 25, dê uma olhadinha lá no canal da gente, né? Que vai ter uma surpresa muito boa para vocês, viu? Vai ser uma coisa assim que vocês vão gostar. Eu vou, por enquanto, manter aqui a surpresa. Eu tenho certeza que vocês vão gostar. O que é que eu acho em relação a isso, depois do que eu pesquisei, enfim, já estive lá em Barra do Mendes, gravando com meu amigo Leandro. O que é que eu acho? Corisco, muita gente diz, né, que Corisco foi assassinado covardemente por Zé Rufino. Eu não penso dessa forma. Zé Rufino foi atrás de Corisco porque Corisco não se entregou. Ele estava anistiado? Não. Ele teve a promessa da anistia, mas ele não foi se entregar para ser anistiado. Portanto, ele ainda era um fugitivo. Por isso que Zé Rufino foi atrás dele. Zé Rufino, na minha opinião, foi atrás de Corisco por dois motivos: fama e dinheiro. Para mim, ele foi atrás por conta disso. Quando ele chegou lá, onde Corisco estava com Dadá, pelo que eu estudei, pelo que eu ouvi, foi dada uma voz de prisão. Mas eles revidaram atirando. Certo? Dadá atirou porque tem vídeo dela dizendo isso aí. Né? E Corisco, diferente do que muita gente pensa, a não ser os pesquisadores que sabem da história, ele estava aleijado de um braço. Ele não podia atirar de rifle e de fuzil, mas ele podia atirar de revólver e de pistola. Ele tinha um braço que ele podia atirar. E ao que consta, ele atirou. Tanto é que no meio do tiro, metralhado, deram o tiro, ele foi atingido, ele e Dadá. Um combate é o normal de se acontecer, é alguém ser ferido. Se Zé Rufino quisesse, única e exclusivamente, matar os dois e levar o troféu das cabeças, ele tinha matado ali tranquilamente, não ia ser nenhum problema para ele. Aquilo era o dia a dia de Zé Rufino e da volante dele. Mas não, ele poupou os dois. Tanto é que Dadá sobreviveu e viveu muitos anos. Corisco foi colocado em cima do caminhão vivo. Zé Rufino não sangrou, ele podia ter sangrado por isso, que ter cortado a cabeça. Mas ele levou, eu acho até, Pedro, que Zé Rufino queria que Corisco tivesse sobrevivido. Porque ele sabia que Corisco era um personagem importante, depois de Lampião era Corisco. E para ele, mais do que levar uma cabeça, era muito mais importante ele levar naquela ocasião o cabra vivo, para dizer, ó, eu trouxe o homem. Mas na hora de um tiroteio, amigo, você sabe que a bala pega e ninguém sabe aonde. Então, eu acredito que ali foi o destino também, que tinha que acontecer daquela forma. E a gente tem que pensar isso com serenidade, sem paixão, como eu já falei. Inclusive, é uma coisa que eu sempre disse para os amigos que eu tenho, que são descendentes do cangaço, né? Todos eles. Né? Eles têm que saber absorver muita coisa que eles escutam. Porque tudo que dizem do cangaço, de bom ou de ruim, vai cair nas costas dos descendentes. Né? E para eles, isso deve ser uma coisa muito complicada.
E eu fico profundamente assim, até sem palavras, quando eu vejo alguém vir aqui no meu canal do YouTube que eu tenho, para falar mal de descendente, ou de volante, ou de coiteiro, ou de cangaceiro. Afinal de contas, é sangue, gente. É sangue, não importa o que a pessoa fez ou deixou de fazer. É sangue. A gente tem que pensar nisso. Eu vou dar um exemplo aqui, saindo do cangaço, para uma coisa que aconteceu há uns anos atrás, que não é da sua época, mas quem é mais velho aí vai saber. A gente tem 5 minutos, tá? Temos 5 minutos. Ah, tá certo. Bom, deixa eu contar rapidinho uma história. Na época que o PC Farias foi encontrado morto, eu vi na televisão, nesses programas humorísticos, fazendo piada com a morte do PC Farias. Não importa o que o PC fez ou deixou de fazer, mas os filhos deles, na época criança, estavam vendo aqueles programas de TV constantemente, todo dia. Isso é cruel. Isso é terrível. O que é que um filho, um neto tem de culpa do que os avós, os pais fizeram? Né? A gente tem que pensar as coisas também do ponto de vista do outro, e não só do nosso ponto de vista. Sim. Dá para sair e voltar, viu, Pedro? Pergunta se quem quiser. Na hora que acabar a live, dá para voltar. Seu Aderbal, fiquei muito grato por Tire o seu, tire o seu, que nós somos colegas de pesquisa e nesse time não tem capitão. Aderbal somente. Muito obrigado, então, Aderbal. É que meu pai que fica enchendo aqui é senhor. Ele fica aqui, senhor. Pedro, fala que vai voltar. Bom, eu fico muito grato em ter o senhor aqui, em ter você aqui. Fico muito feliz pela participação. A gente está filmando a tela e as perguntas que não conseguimos resolver mandaremos para você responder e a gente manda inbox para a pessoa. Fiquei muito feliz em ter você aqui e que Deus abençoe você nessa caminhada sua e que sempre continue fazendo esse trabalho que você faz. Nós temos agora 25 segundos de live. Considerações finais. Vamos lá. 20 segundos. Pedro, que você continue aí nessa sua jornada e só lhe digo uma coisa, seja sempre honesto, seja sempre sincero. A sinceridade leva você, abre as portas para você, para em todo lugar que você for. Então, um conselho que eu lhe dou é esse, seja sempre sincero.